Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. E hoje, dando continuidade à série As 12 Moedas do Apocalipse, nós vamos revelar a segunda estratégia. E eu vou dizer como o slogan dessa estratégia: a mão invisível, o movimento silencioso no mercado. E essa visão profética, ela também é uma visão tipo apocalíptica. E essa segunda estratégia, ela foi dada em uma visão, em um sinal no céu. E foi um chamado assim, da noite. Essas visões, elas são dadas tipo, hora você pensa que está acordado, hora você pensa que está dormindo. É tipo meio, vamos dizer assim, um arrebatamento. É na dimensão profética, né? Então, muitos entendem. Observava-se uma noite como qualquer uma outra, mas o céu ele começava a ficar mais pesado, como se as estrelas estivessem se ocultando, né? Ficando mais ocultas. E um véu ali de trevas, né? Um véu de trevas, começava a cobrir. Era um silêncio, vamos dizer assim, ia pairando sobre toda a terra. E era algo que era interrompido por um sussurro, um vento, que parecia carregar, vamos dizer assim, tipo um presságio. E a gente observava-se ali, que era como se fosse ali aquele coração da noite, né? Enquanto todos estavam dormindo, mas uma luz rompia os céus. E não como um brilho, vamos dizer assim, aquele brilho da luz, né? Da lua, o brilho da lua. E era tipo um facho cortante. E era uma, vamos dizer assim, uma espada flamejante. E essa espada, ela desenhava símbolos desconhecidos naquele firmamento ali. E eu via que aqueles que estavam despertos, os sentinelas da era digital, sentiram o chamado. Um impulso ardia dentro de mim. E percebia também arder em alguns, como uma verdade que há muito estava oculta, estivesse prestes a ser revelada. E minhas mãos tremiam. Sobre os teclados de um aparelho futurista em que eu utilizava. Os olhos arregalaram diante daquelas telas piscantes, códigos, sinais, gráficos. Algo estava acontecendo. Algo que os poderosos do mundo não conseguiam prever. Então veio a voz e disse: não como você imaginava, mas como você está vendo. E aquele eco, aquelas profundezas da minha alma, um chamado era vindo das dimensões celestiais ali.
a voz dizia exatamente: as estruturas estão caindo. Os impérios financeiros foram marcados para o juízo. Os que governam com mãos de ferro verão suas fortunas escorrerem como areia entre os dedos. Mas aos que têm o espírito de entendimento, entrego-lhes as chaves do esconderijo das riquezas. Então, podia-se imaginar pessoas ali, uns se ajoelhando, outros que não eram ninguém para os olhos do mundo, carregavam o selo desse conhecimento de Deus. E eu tive a visão completa. Eu vi os mares se agitarem, as torres de grandes instituições caírem, os grandes nomes das finanças serem consumidos pelo próprio sistema que eles ergueram. E no meio daquele caos surgia um caminho estreito e oculto aos que seguiam. Tinha uns que seguiam o fluxo da multidão e tinha outros que não seguiam o fluxo da multidão. Era um outro caminho, um caminho de ouro, um ouro digital, códigos escondidos, transações, que apenas os que receberam aquele selo, o dom do discernimento, o dom da percepção, poderiam enxergar. Eu vi os sinais em cadeias de blocos, algoritmos, reescrevendo a história financeira mundial. Tudo estava diante dos meus olhos. E a segunda estratégia estava sendo revelada naquele momento, mas apenas para aqueles que rejeitassem o medo e abraçassem a sabedoria é que poderiam segui-la. Ela não estava dependendo dos sistemas deste mundo, pois operava em um nível mais alto, mais alto. Um nível onde os tempos e sazões são reveladas somente aos escolhidos. Percebia-se que os que escutaram e obedeceram não olharam mais para trás. E eu sabia e tinha certeza que estava diante de um momento profético. Um portal que se abria por um pequeno espaço de tempo curto ali. E a grande redistribuição das riquezas estava em andamento. Tinha sido ligado o botão, o start. E os que estavam prontos, assumindo os seus lugares como administradores da nova economia profética. O tempo, agora foi a continuação da voz, dizia: o tempo dos tolos chegou ao fim. Foi aquela voz sussurrando. Agora, os sábios colherão aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. E o céu voltou ao silêncio. Aquela luz desapareceu e aqueles que receberam o sinal nunca mais, vamos dizer assim, seriam os mesmos. A visão esse momento da estratégia, o chamado para a mão invisível, que é o movimento silencioso do mercado. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3.
E os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Essa foi a passagem bíblica que foi dada nessa visão. E essa estratégia da mão invisível do mercado, né, não é apenas, vamos dizer assim, uma técnica, mas é um chamado. Ela não é concedida a todos, mas apenas aqueles que foram preparados para enxergar além do véu da ilusão financeira. E essa eu vou chamar de estratégia, mas essa visão, né, ela é um sinal do despertar. E não é por acaso que você está diante desse conhecimento, dessa forma que eu estou revelando. Talvez você não compreenda, não entenda, mas ela está sendo entregue pelo Espírito Santo e vai ficar em você. E na hora de agir, ele vai dizer: filho, é agora. Filho, lembra da visão. Filho, lembra dessa estratégia. E você vai lembrar exatamente que o chamado para a mão invisível, o movimento silencioso no mercado. Então você vai lembrar disso. A mão invisível que age no movimento silencioso do mercado. Então existe um movimento silencioso no mercado e existe a estratégia que é a mão invisível que vai te posicionar no momento certo de agir. Né? E não foi por acaso mesmo que você está diante desse conhecimento. Está sendo derramado. Porque muitos buscam riquezas, mas poucos buscam o compreender. Eu vou dizer assim, o fluxo oculto que está ali, que governa os mercados. Há um movimento, eu vou dizer assim, incessante, de forças que operam em todo o mercado, além desse olhar comum que nós olhamos. E a estratégia que nos está sendo revelada hoje, ela está sendo revelada e é um convite para entrar, eu vou dizer assim, nesse círculo restrito de entendimento. Porque esse círculo restrito é bem restrito mesmo. Poucos têm esse conhecimento. Os sinais, eles estão por toda parte. Você vê que movimentações silenciosas de grandes carteiras, de grandes instituições. Existe um ciclo ali de euforia, de medo, que prende a maioria na armadilha do tempo. E aquela transferência que está acontecendo, né, e que acontece no mercado normal, tradicional, é uma transferência oculta do poder financeiro, passando de um para outro, passando de um para outro. E ela é bem orquestrada por aqueles que já possuem os meios para moldar o futuro. E você hoje está recebendo uma estratégia que te blinda, que te ajuda, e que é essa mão invisível desse movimento invisível do mercado. Significa que você está pronto para sair do grupo dos que reagem e vão ingressar num seleto grupo dos que antecipam. A maioria reagem e agora você vai ser nos grupos dos que antecipam. E isso vai um pouco de contra o que você aprende. Mas existe uma responsabilidade
desse conhecimento. Com grandes revelações, vem grandes responsabilidades. O saber quando agir e quando permanecer invisível ali é o segredo dos verdadeiros arquitetos desse mercado. E essa estratégia, ela não é apenas um método, ela é um posicionamento mental e espiritual. E quem a recebe tem diante de si duas escolhas: ignorar o chamado e continuar indo no caminho e na direção da multidão, onde a ilusão da riqueza é efêmera e transitória e passageira. Ou abraçar o conhecimento, operar com paciência e aguardar o tempo certo para agir, capturando os ciclos invisíveis do mercado. Por isso que o nome, o slogan é A Mão Invisível, o movimento invisível do mercado. A pergunta que permanece para mim e para você é: você realmente entende que está recebendo algo valioso de Deus? Ou você ainda está em busca de confirmações? O tempo vai revelar os que foram escolhidos para se mover nessa estratégia, nesse silêncio, nesse invisível. E os que permanecerão na cegueira do óbvio. Essa visão, que ela foi dada como um sinal dos que estavam ali vigilantes, pois foi dada no silêncio da madrugada espiritual. Que é quando os céus se abrem para os que vigiam e aguardam um sinal se manifestar. E aquele não foi apenas um clarão que era visível aos olhos naturais, mas era um clarão visível aos olhos espirituais. E era um chamar, um despertar para os que têm discernimento dos tempos. Ela é um chamado secreto. Ela é uma senha celestial entregue àqueles que compreendem que os recursos desta era não pertencem ao sistema corrompido, mas aos justos, para a glória de Deus. O mundo financeiro, ele cambaleia como um gigante bêbado, prestes a desmoronar sob o peso da sua própria corrupção. As moedas tradicionais, outrora que eram pilares do poder terreno, começam a perder forças. O digital, ele tem se tornado um novo campo de batalha. Mas há algo também oculto e um código profético inserido entre esses números e algoritmos. Um caminho reservado para os escolhidos. E essa segunda estratégia, ela não é revelada à mente carnal, à mente natural, mas os que têm orado e buscado direção a Deus. Assim como Deus deu a José o plano de abastecimento no Egito, que é a base da primeira estratégia. Se você não assistiu à primeira estratégia, veja lá que é a base. Veja também que o plano, Deus também deu a Noé a construção da arca antes do dilúvio. E os vigilantes desta última geração estão recebendo os padrões ocultos que regem esse mercado digital.
padrões ocultos que regem o mercado digital. E nós não seremos pegos de surpresa quando o mundo chorar pela escassez. Pois vocês lembram, nós utilizamos a estratégia de quê? O armazém da sabedoria, primeira estratégia. Nós já teremos o quê? Armazéns cheios. Nós semearemos no tempo certo e os nossos celeiros não serão destruídos, porque estão as talhas, aquelas 12 talhas. Os sinais, eles já estão sendo desenhados nas telas dos gráficos e nesses códigos ocultos das blockchains. Aqueles que têm ouvidos espirituais dessa segunda estratégia ouvirão a voz que vai sussurrar: agora é o tempo, é hoje, é já. Agora é o tempo de plantar, agora é o tempo de regar, agora é o tempo de colher, agora é o tempo de guardar. A inteligência artificial dos homens, a inteligência artificial e a dos homens, nunca poderá prever os movimentos divinos. Mas os que são guiados pelo Espírito Santo receberão e saberão exatamente o momento, o time. É hoje, é agora. Exemplo. Ou ainda não, aguarda. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus saberão exatamente quando agir. E essa segunda estratégia, ela é uma revelação para os que não seguem a multidão. A multidão é cega ali, mas andam como guerreiros da economia. Essa segunda estratégia está sendo dada aos guerreiros da economia do reino. É uma armadura digital para tempos de guerra econômica. É um escudo de provisão que brilhará quando os sistemas falharem. Os que caminharem por esta senda não apenas colherão riqueza, mas se tornarão distribuidores do pão na última grande colheita da humanidade. O sinal já foi liberado. Os vigilantes já podem enxergá-lo. O que farás com essa revelação? A janela foi aberta, mas não por muito tempo. A segunda estratégia. A mão invisível do mercado, que é o movimento silencioso que acontece no mercado. É o código do fim dos tempos e a transferência do justo. A segunda estratégia. A mão invisível do mercado. O movimento silencioso no mercado. O senhor quer que eu fale um pouco mais sobre essa estratégia? Esmiúce um pouquinho, porque ela foi dada totalmente no profético. E amanhã eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito longo. Um pouco da explicação dessa segunda estratégia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Te vejo amanhã.